Olá! Ih, Oi! Ê, que bom que deu certo. tecnologia não é fácil, né? Meu Deus. Não, Olha, quando a gente eu imaginei que tu estava tentando te organizar, né, Guedre, para quando entrar. precisa, não funciona, mas tudo certo. Estamos aqui e É, que bom, fico muito feliz. tudo bem. Até aproveitei o tempinho, Guedre, antes de tu entrar e fui falando outras coisas. Daí não vou precisar, assim, mais de nenhum tempo teu. Vai, essa aliás, uma hora não, né? Que agora já passaram uns minutinhos, mas o problema só do Instagram é isso, né, Guedre? Que ele tem esse tempinho. Mas vamos tentar se organizar então. Então, pessoal, essa é a Guedre Mota, nossa convidada querida. Ela é jornalista, presidente da AMA, especialista em autismo pelo Grupo Rema do Paraná. Ela é autista e mãe de duas crianças autistas. E como eu falei para ela mais do que ninguém tem conhecimento de causa, né, para falar sobre esse tema tão querido. E como a Guedra diz, falar de autismo é falar de amor. Então eu fico muito feliz, Guedra, em te receber aqui no Protagonizar. E fique à vontade para tecer tuas considerações, falar um pouquinho de ti e falar sobre, então, o, essa temática tão importante, né, que é o autismo. Bem-vinda ao Protagonizar. Ai, obrigada, Jerusa, obrigada pelo convite. Eu peço novamente desculpas. Estava tentando me conectar, mas não estava conseguindo. Acaba que eu também fiz aniversário ontem, então eu estava com a minha mãe, É... né? E aí quando eu tentei, não consegui. Mas o autismo ele faz parte da minha vida, né? Além de eu ter dois filhos com autismo, eu também faço parte do espectro. E eu descobri, eu acabei de receber o laudo há um ano, basicamente, né? Então, o laudo dos meus filhos, ele veio antes do meu laudo, né? Porque, inclusive, quando eu descobri o autismo na minha família, a partir do meu filho Davi, na época ele tinha 2 anos, isso foi em 2015. Então, faz 5 anos que eu comecei a minha pesquisa, o meu estudo sobre os temas. E naquele momento, há 5 anos, sequer eu também poderia fazer parte do espectro, porque o autismo, ele é assim, se a gente olhar ele na década de 70, a descrição através das doenças mentais ou através do Protocolo Internacional de Doenças, né? Se a gente olhar a década de 1970, cabiam poucas pessoas dentro do autismo, né? E aí a gente vai para a década de 80, a ciência descobre umas coisas e, opa, a gente percebe que algumas características também são parte do autismo, e aí cabe mais gente, né? Em 90 mais gente, né? No ano 2000 mais gente, e assim foi. Então, há 5 anos, qual que era a informação que a gente tinha? Que o autismo era um transtorno especificamente de meninos, né? Então, inclusive, o nosso símbolo, que hoje ele é um laço totalmente cheio de quebra-cabeças coloridos, porque o autismo é isso, gente. A gente ainda não tem muito certeza de onde ele vem, mas é muito mais difícil a gente entender para onde que ele vai, né? Todos os dias a gente tem a ciência e pessoas no mundo inteiro pesquisando sobre ele. E há 5 anos ele não era colorido. Há 5 anos nosso laço era azul, porque ele era um transtorno de meninos. Há 5 anos, as minhas primeiras leituras sobre autismo diziam o seguinte: que para cada 5 meninos com autismo, haveria uma menina no espectro, e essa menina teria um autismo severo, né? E apesar das leituras falarem assim, olha, o autismo é muito genético, ali 80%, né, vai ser por parte de pai, mãe, ou tio, ou avô, ou irmão, né? Tem a ver com genética isso aqui, né? Apesar de ter a ver com genética, eu começava a tentar encontrar o autismo em mim, na minha vida, mas ele me dizia, olha, para meninas só vai ter uma, e essa uma é severa, né? E aí vejam que há 5 anos eu não cabia ali, né? Hoje não, hoje a gente já começa a entender que o autismo leve em meninas, ele é diferente do autismo leve em meninos, né? A gente por muito tempo esperou que as meninas autistas leves atrasassem a fala, né? E aí, de repente, uma menina, ela começa a falar ali aos 2 anos, tempo certo, e ela é super oralizada.
ela não atrasa a fala. E aí a gente pensa, apesar de ela ser um pouquinho diferente, né? O mundo quer normatizar, né? O mundo diz assim, olha para aquele comportamento atípico e diz assim, não, é só timidez, né? Não, ela só prefere ficar quietinha no cantinho dela. Não, é porque ela gosta muito de falar sobre dinossauro, né? Então, assim, por muito tempo, ela atrasasse a fala. E não, as meninas com autismo leve dificilmente atrasarão a fala. Por muito tempo, a gente esperou que as meninas com autismo leve sentassem e ficassem rodando a rodinha do carrinho. Mas a gente não percebia que ela passava o dia inteiro penteando o cabelinho da boneca, né? Então, a menina, ela falou, a minha filha super fala. Mas ela só fala o que ela quer, sobre o que ela quer, na hora que ela quer. É uma fala seletiva, né? Então, a partir daí e desse avanço, né, na ciência e na descoberta do que é o autismo e das pessoas que vão incrementando essa literatura que a gente tem sobre o espectro, eu comecei a ver que, opa, peraí, né? Agora eu entro nesse grupo, né? O que é interessante, porque eu cresci não me sentindo parte de nada, né? Enquanto menina, né? Eu cresci não conseguindo me identificar aos grupos, apesar de desejar muito, né? Vocês acham que assim o autismo e todos os dias eu levanto da cama, sabe, com o propósito de desmistificar algumas coisas que foram construídas sobre o autismo ao longo dos anos, né? E uma coisa errada que a gente tem e que se perpetua até hoje é a tal história de que o autista prefere ficar no seu mundo, né? Isso é uma grande verdade, isso é uma mentira, né? Eu acho que é até maldoso, sabe? Você que não é capaz, que não tem conhecimento, que não tem empatia, né? É até maldoso você que não consegue criar uma ponte com aquela criança, achar que não há nenhum método de acesso até ela e que ela prefere ficar ali por livre, e espontânea vontade. Isso é uma mentira. Ninguém quer ficar sozinho. Eu não queria ficar sozinha, né? Mas eu cresci sozinha, né? Porque eu, autista leve, tinha alguma alta habilidade, né? Alguma certa habilidade, né? Na escola. Então, os professores, eles notam as crianças que são travessas, as crianças que vão mal, né? Mas a gente também precisa olhar para os quietinhos, né? Eu era quieta, eu era muito funcional. Eu entendia as coisas muito rapidamente, de português, de matemática. Quando eu ia na escola, para a gente passar de ano, a gente precisava ter 27 pontos. Isso era dividido em 4 bimestres. E aí, quando chegava no terceiro bimestre, eu já tinha 30. E então, assim, as minhas férias escolares, por muitos anos, elas iniciavam sempre em outubro, que era naquela época que o professor iniciava a revisão, mas eu não precisava mais daquilo ali, né? Aquilo ali até me irritava, porque eu tinha muita capacidade de aprender, uma facilidade gigante de aprender. E como dizer que essa pessoa que aprende, que é altamente funcional, tem uma deficiência? Então, aqui eu também quero lançar luz para vocês sobre o conceito que a gente tem na nossa cabecinha sobre deficiência, né? A gente precisa parar de vincular a deficiência só a deficiência intelectual, né? Só a deficiência física, né? A deficiência também pode ser, é o autismo, né? O autismo, para fins legais, é uma pessoa considerada uma pessoa com deficiência, né? Então, a deficiência está aí. Ela está em quem tem a deficiência intelectual, mas ela também pode estar em quem tem altas habilidades, em quem é muito funcional, né? Porque a minha deficiência, ela não me complicava a vida nas atividades acadêmicas, mas ela me comprometia muito a questão social. Então, eu não conseguia fazer amigos. Então, de jeito nenhum, eu tinha uma dificuldade muito grande, né? E a escola é um ambiente incrível para se fazer amigos, né? Porque lá a gente nunca vai conseguir replicar o potencial social de que há numa escola, né? Que nós temos ali 20 crianças, talvez quando tem 2 salas, 40 crianças, na nossa idade, né? Vivendo o nosso crescimento, aquilo que está no nosso método, né? Na nossa escala de evolução.
né? A gente não tem essa amplitude dentro de casa, dentro da família, no shopping, no parque. A escola é perfeita para isso, né? Mas o que acontece? Enquanto a gente estava dentro da sala de aula, a gente estava sempre muito dedicado a entender a lição. E nos momentos sociais, o que acontecia? O professor ele ia para a sala dos professores. Então, ele não conseguia ver, né, a dificuldade. Ou mesmo que visse, talvez não achasse que a Guede, ela prefere ir para a biblioteca, né? Ela prefere passar o intervalo dela sentadinha lá na mesa da biblioteca lendo um livrinho. Ela prefere. Olha como é fácil, né? A gente não perguntar. Porque eles só olhavam a Guede inteligente, a Guede disciplinada, a Guede modelo. Eles não percebiam a Guede infeliz. E é por isso que eu falo, é por isso que eu dedico a minha vida a falar, para que nenhuma outra criança precise construir a infância, que eu acredito que é a época mais incrível, né, da nossa vida, né? E que precisa ser vivenciada em plenitude e com toda essa doçura que é, e com essas experiências ricas, mas para que ninguém mais cresça da forma que eu cresci, né? Eu tenho até aqui um globinho, as crianças acabaram mexendo, mas esse globinho aqui, ele é de plástico, né? E aí o que acontece se eu tentar colocar uma pecinha aqui que não seja redonda, né? Ela vai quebrar. E aí a minha vida inteira eu tentei me esforçar muito para caber aqui, né? Eu me esforçava muito para entrar aqui. Eu não quebrei, mas eu me machuquei bastante, né? Me machuquei e é isso que a gente vê hoje com os autistas que não tiveram, né? Aliás, a maioria, né, das pessoas com autismo na fase adulta hoje estão lidando com transtornos mentais. É o meu caso, né? Então, hoje, para eu estar falando aqui para vocês, eu me medico, né? Já faz muitos anos, na verdade. Né? Ah, eu faço uso de remédios diários na linha dos antidepressivos e dos antipsicóticos, né? Porque exatamente eu não tive essa oportunidade, principalmente na primeira infância, de uma reorganização cerebral que acontece através das terapias. Eu não acredito que os meus filhos, na vida adulta deles, serão tão dependentes de remédio quanto eu sou, né? Porque eles estão tendo a oportunidade de ter esse nosso cérebro autista que é tão bagunçadinho, eles estão tendo a oportunidade de reorganizar através das terapias, né? Então, quando na verdade eu tive uma crise muito séria, porque vejam, apesar de eu ser inteligente, ser funcional, né, eu tenho psicólogos na minha vida desde a infância, né? Desde a infância, assim, a minha mãe percebia que algo não ia bem, né? Mas os psicólogos também não sabiam, né? Exatamente o que que era, né? O que que eu tinha, tal. Então a gente só ficava num pá daqui, pá de lá, né? Que não ajudava nada, que não me ajudou nada, na verdade, né? Então, e aí quando sim, eu chego na vida adulta, né? Eu caso e aí eu enfrento uma crise muito severa, porque afinal de contas, vejam, eu cresci num ambiente, né? Que era a casa dos meus pais, da minha mãe. E aí, apesar de eu ir para o mundo, né, e vivenciar na escola e no trabalho, mais tarde, depois na faculdade, apesar de eu vivenciar algumas situações inóspitas, né, no final daquele dia ainda eu voltava para minha casa, que era a minha zona de organização, né, e aquilo para mim era importante. E aí eu caso, né, então não veja, não é por acaso que a minha crise aguda, né, ela aconteceu 6 meses depois do meu casamento. Porque daí eu caso e eu não sei quem eu sou. E eu saio da minha zona de conforto e vou para um outro lugar. Que não é a minha zona de conforto, né? Não é a minha zona de estímulo e não é a minha zona de desregulação. E aí eu saio dessa nova casa e volto para o mundo. Ainda acumulando as mesmas experiências inóspitas, ainda tendo dificuldade de entender a relação social, o contato com os colegas, todo dia voltando machucada para dentro da minha casa, né? Todo dia voltando. E essa situação, ela não estava legal, eu não me sentia confortável. Mas como falar sobre isso, né? Eu estudei, eu sou jornalista, né? Eu tinha acabado de casar, eu estava no meu apartamento, eu trabalhava na minha área, tinha um trabalho legal, né? Eu era boa profissional, né? Mas eu sabia que não estava indo bem, mas eu não tinha nem como falar que não estava indo bem, porque eu começava a pensar, poxa, de repente eu sou uma pessoa doida, né? E aí eu segurei essa história por 6 meses até eu ter uma crise muito aguda, né, de síndrome do pânico,
que me deixou assim no chão, né? Eu fiquei sem forças, né? Eu não conseguia mais dar conta de nada, né? Eu precisei de uma intervenção assim bem efetiva, né? Até dar uma super melhorada. E aí entrou o tal do psiquiatra na minha vida. E por muito tempo eu fiquei com essa impressão do remédio, porque desde a infância eu ia na psicóloga, né? Ah, olha só, teve o final do ano, eu era pequena, daí veio uns foguetes, né? Eu entrava em pânico com aquilo, né? Olha a desregulação sensorial provocada pelo autismo, né? E aí a minha mãe pegava e me levava num psicólogo, né? Então, mas a diferença, o que me trouxe qualidade de vida mesmo, pela primeira vez, foram os remédios na fase adulta, né? Antes de eu tomar o remédio, eu era extremamente magra. Eu me formei jornalista pesando 35 quilos, né? E aí eu tomei o remédio, dei uma engordadinha, nunca mais parei de engordar. Que triste. Mas pelo menos eu tô legal, né? Nunca mais eu quero voltar a ficar ruim daquela maneira. Mas por que que o psiquiatra, há 10, talvez 12 anos que eu tomo remédio, ele não viu autismo? Ele me disse que é transtorno de pânico, né? Porque os médicos de adulto, eles entendem muito sobre transtornos mentais, mas eles ainda sabem pouco sobre transtornos de desenvolvimento, né? Como numa grande árvore, né? A gente só enxerga as folhas, né? E nas folhas está o quê? Está o transtorno de pânico, está a bipolaridade, a depressão, a ansiedade, o toque, o TOD, todas essas coisinhas de transtornos mentais que a gente conhece. Então, assim, eu tenho uma suspeita muito grande que muitas pessoas, né, na minha idade, ontem fiz 38 anos, pessoas até mais velhas do que eu, né, ou então mais novas do que eu, mas eu tenho uma suspeita de que muitas delas que estão ali nos transtornos mentais podem sim estar escondendo um autismo, né? Elas talvez não saibam sobre isso. Claro, porque vejam, a gente pode ter uma depressão na vida adulta, a gente pode ter um transtorno, cara, tá tudo certo. Mas há uma explicação para isso. Porque de repente tu sofre um acidente, ou tu perde alguém, ou tu perde um emprego, e tu consegue relacionar. Olha, aconteceu isso aqui na minha vida, por isso eu estou com isso, né? Não era o meu caso. Não tinha acontecido nada, né? Eu tinha casado há 6 meses, eu estava legal, né? Estava feliz, né? Não tinha explicação, né? Mas agora sim, olhando à luz do autismo, tudo faz sentido, né? Foi essa transição. Eu perdi a minha zona de conforto, por isso eu fiquei mal, né? Se eu soubesse que eu fazia parte do espectro, eu jamais poderia sair da casa da minha mãe um dia e ir para uma outra casa definitiva no outro. Isso deveria acontecer, essa transição, de uma forma homeopática, super devagarzinho, até que finalmente eu reconhecesse esse novo endereço como a minha zona de conforto, né? Então, hoje, à luz do autismo, eu consigo entender, né, o que aconteceu comigo. E eu tenho ficado muito feliz com o levante, às vezes, de algumas pessoas autistas adultas. Eu já falei lá no comecinho da nossa conversa que o transtorno ele está muito relacionado à genética, né? Mas as pessoas não sabem. E daí eu conheço um monte de pessoas com autismo, porque sempre quem chega, assim, chega em mim, é a criança, ou é o adolescente, ou é o jovem. Vem um pai dizendo assim, ó, ele é aqui, ele é autista. Né? Daí eu olho para a criança, né, e eu penso, ah, realmente, ele é autista. Mas daí eu olho para o pai, eu olho para a mãe, né? Eu consigo enxergar características autísticas, né, neles. E a partir desse momento que eu pego e falo, olha, eu também sou, olha, está muito relacionado com a genética, né? Alguns, nem todos vão ser autistas, pai e mãe. A gente também tem um que a gente chama de fenótipo ampliado, que são algumas características, um erro genético, né, que poderia justificar a presença dos filhos. E claro, ali 20% não vão ter características genéticas, vai ser mesmo ambiental, né? O fato de uma prematuridade, de uma doença durante a gestação, mas sempre assim, nascendo, né, com a criança. A gente não acredita que a criança tenha nascido típica e aos 2 anos ela se tornou autista, né? Isso é uma coisa, já está acertado, né? Que é uma condição que nasce com a criança e que vai se perpetuar pela vida dela inteira.
né? A gente sabe que o autismo ele tem isso, ele não é uma condição fim, ele é uma condição meio. Então, o autismo a gente tem dividido em severo, moderado e leve. Geralmente as crianças elas transitam ali do moderado ao severo, podem transitar logo ali aos 2 anos, que é o momento que ocorre a poda neural, mas através das terapias corretas elas conseguem melhorar, sair do severo, ir para o moderado, talvez alcançar um leve. Eu acabei estudando, fazendo especialização em autismo, mas eu vejo isso acontecendo dentro da minha casa. O meu filho, que tinha 2 anos, estava no moderado com severo, hoje está no leve. O meu segundo filho, moderado com severo, está caminhando também para o leve, vai chegar lá tranquilo, porque teve a organização cerebral necessária, né? Então, o que acontece? Eu vejo hoje, assim, ó, muitos pais que não tiveram essa oportunidade buscando esse laudo, essa descoberta. Mas que bom que deu certo, Guedra. Eu vi que era do teu esposo, daí que bom que deu certo. Tava muito bom a gente te ouvir. Eu acho que agora tu ia começar a falar um pouquinho mais dessa questão da escola, né? E da importância dos pais estarem atentos e até os profissionais, né, da educação. E a maioria até que nos acompanha no Protagonizar trabalham, né, em creches, em unidades escolares da nossa rede municipal de Brusque. Então, acredito que isso é uma das coisas até que aflige muitos nós profissionais, que é esse cuidado que a gente tem que ter, né? Quando vai conversar com os pais sobre alguma coisa ali que a gente vai percebendo, mas o quanto que a gente também tem que cuidar para não invadir um espaço, às vezes, que não é bem, né? Então, fica à vontade para retomar a tua fala. Muito obrigada, tá? Então, deixa eu até conectar isso aqui para não sumir mais. Mas, exatamente, sabe, eu acho que o grande problema que a gente tem aí no contato com os pais, e principalmente vocês que são professores, e tem a ver também com a genética, é uma suspeita que eu tenho, né? Quando a gente fala assim para um pai, para uma mãe, na porta da sala, olha, mas talvez o teu filho, ele tenha, né, alguma deficiência, ou talvez ele se comporte de um jeito diferente, né? Eu acho que valeria uma avaliação. Vocês já escutaram o pai ou a mãe falar assim, não, ele não tem nada, eu também era assim? Vocês já ouviram isso, né? Essa, às vezes, é uma grande dificuldade, né? Porque aquilo que a gente estava falando da genética, né? Dentro daquele grupo familiar atípico, o comportamento que a gente reconhece como atípico se torna típico. Porque lá dentro daquele seio familiar, todos eles são daquele jeito. Então, quando vocês falam, olha, né, o teu filho ele não interage, ele prefere ficar no cantinho dele, ele não tem muitos amigos, né? Ou ele faz muito barulho, ele corre, o pai e a mãe dizem assim, mas eu também era assim. Aí eu entendo realmente essa dificuldade, né, de falar. Só que vocês, professores, vocês são decisivos para lançar luz, né, acerca da deficiência, porque exatamente essa dificuldade que a família tem de não ver, e para vocês é mais fácil. Vocês têm dentro de uma sala de aula 20, 25 crianças, e talvez uma ou duas se comporte de um jeito diferente. Para vocês é muito fácil ver o que é o comportamento atípico. E apesar de toda essa dificuldade que a gente tem, né, de como chegar na família, de como falar com a família, nunca se intimidem, sempre falem, né? No ano que vem, assim que as nossas aulas retomarem pós-Covid, eu tenho certeza que a gente vai ver uma demanda reprimida muito grande, porque esse ano as nossas crianças, elas deixaram de ir para a escola, né? Então, muitas crianças que a gente veria com transtorno de desenvolvimento deixaram de ser vistas por vocês, né? E aí, no ano que vem, a gente precisa se preparar. Eu, enquanto presidente da AMA, né, os terapeutas, né, os médicos, porque eles vão receber naturalmente aquelas crianças que seriam vistas, mas também todas aquelas que deixaram, né, de ser vistas. E a gente precisa, sim, né, olhar com um pouquinho de dúvida. Sempre que a gente perceber um comportamento atípico, acender uma luzinha amarela. Eu gosto muito de escrever sobre as coisas, então eu também peço que vocês talvez escrevam, né? Hoje faça uma observação, porque se a gente não escreve, às vezes a gente esquece, né? Então, tudo aquilo que chamar suspeita, e principalmente meninas, porque meninas é sutil, né? Meninas a gente disfarça de timidez,
porque o cérebro da menina é diferente, né? O cérebro da menina é um cérebro tentando o tempo todo se adaptar, né? Enquanto os meninos, eles pegam e eles falam mais, né, sobre isso. Agora até tem um autista adulto, um amigo meu, que ele foi almoçar e tinha uma pessoa que não estava usando no restaurante aquela luva que a gente precisa para pegar comida, né? E aí ele falou, olha, o senhor esqueceu da luva. E daí o cara falou, ah, é verdade, eu esqueci. Aí, mas não botou dele assim, pois é, mas agora estou lembrando, senhor. Por favor, coloque. Né? Esse é o menino, né? Esse é o homem com autismo. Enquanto nós, mulheres com autismo, a gente vai olhar para aquilo, aquilo vai doer aqui dentro da gente, porque ele não está fazendo um negócio que a gente considera que tem que fazer, e nós somos muito rígidas. Aquilo vai, mas a gente não vai falar. Né? Então, por isso, o olhar dos professores, ele também tem que ser um pouco mais cuidadoso para as meninas. Antes dessa pandemia, eu fazia palestra nas escolas, e eu lembro de uma escola que eu fiz bem no interior da cidade, e no final uma menina, ela estava na 8ª série, e aí ela pediu para todo mundo sair, né, era o final, e ela disse, eu queria falar contigo. E aí eu esperei, né, ela ficou lá me esperando assim, para falar comigo. E ela me disse, olha, a pessoa que você descreveu aí na frente é o que eu sou, é o que eu sinto, né? E ela estava ali na 8ª série e nunca ninguém tinha falado para ela sobre o autismo. E ela, né, viveu esse período todo sendo despercebida. Então, uma forte candidata a ter problemas, a ter transtornos mentais, né? Durante a fase adulta, que é um pouco da minha trajetória, né? Eu cresci não sabendo o que sou, né? E hoje é muito bom saber o que eu sou, né? Saber, porque vocês acham que aquela dificuldade que eu tinha de fazer amigos, e aquilo que a gente falava no começo, a dificuldade de fazer amigos, não ficou lá, sabe? Hoje eu tô numa festa de comunhão, por exemplo, da minha irmã, né? Da filha da minha irmã, e tem várias mesas, né? E eu conheço todo mundo ali, e aí eu fiquei sozinha na mesa, porque quem estava comigo saiu e tal. Mas eu ainda tenho a dificuldade de levantar da minha mesa. É uma coisa absurda, né? Parece absurdo, mas é uma coisa que paralisa. Você tem uma dificuldade grande de levantar, sair da minha mesa e ir ao encontro da outra mesa. Então, estava falando para vocês sobre sair do espectro, né? Eu realmente não acredito que seja possível, né? Apesar da gente ter terapias, sim, que nos dão muita qualidade de vida, dão autonomia, lá no futuro vão ser decisivos para a gente acessar o mercado de trabalho, para estudar, continuar estudando, né? Mas eu acho que a gente nunca vai sair dentro do espectro, né? Porque as demandas sociais, elas vão mudando. E professores, a missão é de vocês também, né? De começar a enxergar essas crianças, porque cada vez vai ser mais frequente. Hoje nós já somos 1 a cada 54, né? A expectativa é que para os próximos 30 anos nós sejamos 1 para 1. Então a gente precisa mesmo falar sobre autismo, a gente precisa mesmo entender sobre autismo, a gente precisa muito desmistificar o autismo, a gente precisa falar e falar a um ponto que isso se torne um pouco mais normal e um pouco menos doloroso, porque senão a gente vai ter famílias vivendo um luto com uma frequência muito grande, né? E eu posso falar para vocês agora, já finalizando, né, que o autismo ele não me trouxe assim grandes dores ou grandes problemas, né, ou grandes sofrimentos. O autismo ele me libertou. E ainda que nos meus filhos, né, ainda com as limitações deles, com a falta, com atraso no desenvolvimento, porque eles vão sempre ser atrasados, daquelas métricas lá, nunca eles vão bater. Mas eu sou uma mãe super orgulhosa, não poderia nunca ser uma mãe menos feliz, porque eles fizeram de mim, o autismo fez de mim uma pessoa muito melhor e fez de mim uma mãe muito melhor, né? Então, não é esse bicho-papão todo, sabe? Eu não estou aqui querendo romantizar nada, mas eu acho que tem muita gente focando só nas dores. E não dói, e não são só dores, né? São muitas alegrias também, né? É muita superação, mas a gente consegue quando a gente baixa a poeira, né? Respira fundo, tem o conhecimento e aí a nossa vida segue e dá tudo certo. Tudo dá certo. A gente para também de olhar para o lado, né? Às vezes a gente quer muito olhar para o lado. Ah, aquela criança já fala, aquela criança já anda, aquela criança já desenha. Ai, fiquei tão feliz a primeira vez que eu vi o meu filho colocar a cabeça em cima do corpo.
Isso aí ele já tinha quase 6 anos, quando ele, enfim, fez a cabeça ficar, né? Mas que bom, né? O meu filho agora, o meu caçula, ele é hipossensível, e agora aos 4 anos e meio ele desfraldou. E a comemoração é como se ele tivesse desfraldado com 2 anos, é a mesma, né? Eu não me furto, né? O autismo, ele não vai tirar isso de mim, da minha relação com os meus filhos. Essa alegria de comemorar, sim, cada desenvolvimento no tempo deles, né? Aquela métrica lá eu já esqueci faz muito tempo, né? No tempo deles. Então, assim, ó, eles crescem, sim, com atrasos, né? Segundo os critérios de desenvolvimento, mas felizes, né? E sãos, de corpo, de mente e de espírito. É isso que eu espero também para o futuro deles. É isso aí. E é isso que eu acho que é a beleza também do autismo, que é justamente esse comemorar cada detalhe, que é o que as nossas crianças precisam, né, Guédria? A gente não pode focar só no, ela não alcançou ainda, ela não atingiu determinado nível do desenvolvimento, e sim o que ela alcançou, o que ela já conseguiu, né? Quais foram as vitórias dela? Que cada criança, dentro do seu nível, ela vai desenvolver, vai mostrando as suas potencialidades. E é isso que a gente também precisa, né? Principalmente enquanto mães, enquanto educadores, né? Pais, olhar para as nossas crianças com esse respeito, com esse cuidado, esse acolhimento, né? De aceitar, né? Eu lembro assim, quando meu filho ele tinha 1 ano e 7, 1 ano e 8, ele não falava. E aí eu comecei a levar ele na fono, pensei, meu, ele vai super falar, né? Vou levar na fono. Vejam, a fono nem sabia de autismo, né? Ficou surpresa quando... Aí, com 1 ano e 11, ele recebeu o laudo de autismo. E aí eu fui nos terapeutas corretos, e eles me perguntaram, tá, mas o que ele faz? Eu disse, olha, ele faz fono. E daí o terapeuta falou assim, muito reto comigo, olha, mãe, se tu quiseres continuar, tu podes até continuar na fono. Só que ele não vai falar tão cedo, né? Porque era escalonário, ele nem apontava, eu queria que ele falasse, né? Então, assim, ó, é uma coisa que eu muito tranquilamente virei a página da oralidade, entendeu? Do falar, né? E daí depois veio o meu caçula, mesmo atrás, né? Começou a falar agora às 4, e alguém falou assim pra mim, tá, mas ele não fala. Daí eu olhei assim, ele não fala? Eu, pra mim, parece que ele fala. Sabe assim, ó, tu acaba achando... Porque a gente encontra tantos outros métodos de se comunicar, né? Pela não verbalidade, né? Então, eu de verdade, assim, ó, eu queria poder dizer para vocês, né, me enquadrar tanto como outras mães e falar em prejuízo, só que eu não consigo, eu não estaria sendo honesta, porque eu amo os meus filhos, para mim eles são perfeitos, né? Para mim eles só me fizeram bem, eles só me fizeram aprender mais, né? Antes de descobrir o autismo, talvez eu fosse aquela família que ia ficar muito tempo no tablet, e depois que a gente descobre o autismo, daí a gente desliga os eletrônicos, a gente senta no chão, full time, pensa nisso e vai lá e faz, e aplaude, leva para parque, entendeu? Porque daí vira uma necessidade, né? Ser um pai e uma mãe ao presente, né? Vira uma necessidade, porque tu faz isso a criança, né? Aí mesmo que não evolui dentro do TEA. Então, eu não sei. E agora, há 1 ano, recebeu o meu laudo de autismo. Para mim, tudo isso é um presente, né? Eu queria dizer para vocês que não for... Mas eu não posso, né? Eu estaria mentindo se eu não dissesse que o TEA na minha vida é presente, né? E eu preciso falar para as pessoas também sobre esse outro lado do autismo, que é muito desafiador, mas é uma maravilha, sabe? Quantos anos que tu tem de pedagogia? Mais de 15 já. Mais de 2006 15. eu me formei. Pois é, mais de 15. E aí tu pensa, né? Nossa, tu já pensou se a tua vida ficasse estacionada de aprendizado, né? Poxa, depois de 15 anos, olha quanto tempo, mais de uma década, quase 2 décadas, né? Tu pensa, se tu já tivesse assim, ó, agora eu já sei tudo, agora eu não preciso mais nada. E o autista, ele vai chegar até você e ele vai te virar do avesso, né? Ele vai te fazer questionar sobre as coisas que tu aprendeu. E tudo aquilo que tu sabia agora para aquela criança não serve. Tu tens que procurar, tu tens que ler. Então, assim, ó, eles nos instigam a ser melhores, né? E se não nos instigam, então você vai para a diretora e diz, olha, eu não consigo trabalhar ali, né? Deixa essa vaga para alguém que se sinta instigado, né? A fazer a diferença, a criar essa conexão.
Porque, gente, quando a gente fala assim, essa criança, ela prefere ficar ali, né? Então, o problema não é da criança, o problema sempre vai ser nosso. O problema sempre vai ser da escola. Porque, sim, ela sai dali. E não me importa qual nível que ela esteja. Não me importa se ela tenha as comorbidades associadas. A gente sempre vai conseguir tirar ela e levar ela para um outro lugar, para o nosso lugar, da forma que é possível, no tempo que for possível. Às vezes é assim, às vezes a gente passa o ano todo, vejam, os meus filhos começam a falar com 4 anos, né? Mas a professora de 2, ela foi muito importante. A professora do 3, ela foi muito importante, né? Ele falar ali naquela, às vezes vai ser assim. Às vezes vocês vão regar, adubar aquela planta, mas vocês não vão ver ela florir. Mas lá na frente ela dá frutos, né? Lá na frente ela é uma senhora planta, uma senhora flor, porque vocês acreditaram, né? Então, nunca deixem de acreditar, né? Eu sei que é difícil, eu sei que não é fácil, eu sei que vocês não aprenderam sobre isso. Eu sei que a faculdade ela forma pouco sobre educação especial. Eu sei, eu reconheço, né? E também não é uma receita de bolo, é um saco dizer isso para vocês. Eu vejo aqui dentro da minha casa, né? Eu tenho um filho hipersensível. E aí, quando falaram, eu quero engravidar, quero ter de novo, qual que é o percentual? 20%, me deram esse número. 20% que ele vai ser autista. Aí eu bati no peito, pode mandar, sei tudo sobre autismo. E aí me veio um filho hipossensível. Então, dentro da minha casa, eu tenho duas facetas do autismo que são muito diferentes. Então, todas aquelas respostas que eu construí com o primeiro filho, elas mudaram as perguntas no segundo filho. E é o que acontece com vocês, ano a ano. Ano a ano, vocês começam a construir um caminho diferente, né? Mas a base desse caminho sempre vai ser o amor. Sempre vai ser a empatia, sempre vai ser o acolhimento. Porque tem na frente de vocês uma criança extremamente sensível, né? E dependendo de como vocês estão, essa criança também vai reagir a vocês. Tem um monte de coisa que a gente não consegue entender, que eu queria explicar para vocês, mas eu também não consigo explicar, né? Talvez quando os meus filhos falarem, né, eles vão poder dizer de que forma que eles se conectam, mas eu sei que tem coisas muito incríveis, assim, de uma professora às vezes não tá bem, e o meu filho que não gosta de abraçar, vai lá e dá um abraço, exatamente naquele momento que ela precisa, né? Então, eles têm uma antena diferente, que está conectada a algo diferente, né? Então, ali sim, né? Não é só o autista, né? Ali tem uma criança, né? Uma criança em desenvolvimento que merece ser amada e acolhida como todas as outras e que quer muito isso, que deseja. E por isso que é tão importante, né, Guédria, a gente lutar para que nenhum direito seja perdido, né, do que já foi conquistado. Essa questão da frequência das crianças, né, nas escolas regulares, né, isso tudo a gente tem que lutar para que a gente só avance e não retroceda naquilo que já foi conquistado, né? Uhum. A gente teve agora na quinta-feira, né, uma audiência pública, não sei se você chegou a acompanhar, sobre o decreto do presidente Jair Bolsonaro, que isso aconteceu há um mês, né, o presidente ele assinou um decreto que retoma no Brasil a possibilidade de escolas e de classes especiais, né? Não é a primeira tentativa que ele faz de afastar a criança com deficiência da escola, isso já aconteceu no primeiro ano de governo dele, em 2018, quando ele voltou a dar às APAES a possibilidade da APAE ser novamente a APAE escola. Né? Nós não crescemos com pessoas com deficiência dentro da nossa escola, porque elas estudavam todos na APAE. Né? E há 30 anos, então, começa esse movimento de inclusão, né? De trazer o deficiente para cá. Já estamos no suprassumo? Está tudo resolvido? Vocês sabem que não. Né? Vocês sabem que está muito longe, inclusive, da gente resolver qualquer coisa. Mas a gente está no caminho, né? Olha só, a gente está aqui num sábado de tarde falando sobre isso. Só nessa pandemia, a Ama Brusque já formou mais de 4.000 professores. Gente pra caramba, né? Então eu sei que vocês estão buscando. E eu vou te falar que quando eu vi esse decreto agora, que aconteceu há um mês, para mim foi um tapa na cara. Porque há 5 anos eu mudo uma escola, né? A escola dos meus filhos. Ela está muito mais inclusiva em 2020 do que ela era
em 2015, né? Porque a gente vem construindo junto, né? Pais, professores, né? A direção da escola. E sim, foi feito esse decreto, ele existe. E Santa Catarina, então, na quinta-feira fez uma audiência pública, foram quase 3 horas de reunião. Eu ainda estou assistindo ela em doses homeopáticas, ainda não assisti até o final, mas o Brasil inteiro fez esse levante, foi bonito de ver, né? O Brasil inteiro disse assim, olha, nós não queremos isso aqui. Homologa isso aqui, a gente não quer esse negócio, né? Revoga, aliás, revoga, né? E é isso mesmo, a gente não pode querer. Porque se vocês acham que estar na escola é algo que faz bem para os meus 2 filhos com deficiência, vocês não têm noção do bem que faz para os filhos típicos crescerem com uma criança com deficiência. Vocês não têm noção da maturidade humana que tem os colegas dos meus filhos, crianças com 6, 7 anos, que eu vejo com os meus olhos, ninguém me conta. As coisas que eles fazem, o jeito que eles aprendem, o manejo que eles têm, o entendimento do ser diferente. Por que a gente está hoje aí quebrando um monte de prédio e fazendo acessibilidade? Porque os engenheiros, os arquitetos de hoje, eles não estudaram com crianças com dificuldade de mobilidade. Porque eu duvido, se eles passassem a vida inteira estudando com uma cadeirante, eles se tornam arquitetos, eles iam lembrar na hora de fazer um prédio. Eles iam lembrar. Então, assim, gente, o mundo que a gente vai viver daqui a 10, 20, é muito diferente do mundo que a gente está vivendo hoje, né? Porque vai fazer muita diferença essa inclusão na vida de quem é típico, né? E eu vejo isso dentro da minha escola. Eu sei o quanto que o Davi é querido pelos seus coleguinhas e quanto os coleguinhas são todos tão queridos para o Davi, né? Então, eu vendo assim a audiência pública, para mim foi emocionante assim de ver que veio da presidência, ok, isso aqui nós não queremos, né? Isso aqui não é para gente, rasga isso aqui que não vai acontecer, né? E a Ama Brusque, nessas últimas semanas, a gente sentou com todos os 6 candidatos a prefeito de Brusque e nós propusemos para eles um termo de compromisso para que eles, sendo prefeitos, mantenham as crianças autistas dentro da escola. Todos os 6 candidatos firmaram conosco esse compromisso, de que ainda que eles possam criar escolas especiais, ainda que eles possam criar dentro de uma escola uma classe especial, eles se comprometeram a manter as crianças autistas dentro da escola. É isso que a gente acredita, né? Mas não só a gente, a sociedade também. Então, eu não sei assim nem falar a gratidão que eu sinto, sabe? De ver que nessa guerra que é tão difícil, né, dentro da nossa vida, que já não é fácil, a gente agora ter o apoio da sociedade, né, organizada, em dizer assim, olha, isso aqui nós não queremos. E se eu sei que se precisar sair para a rua e atirar pedra em ônibus, vocês vão comigo. Isso é muito bom. Para defender isso mesmo, com certeza. A gente não pode retroceder. A gente tem que avançar, isso aí. Que bom, Gedra. Eu fico muito feliz em saber isso também, que vocês firmaram esse acordo tão importante e que isso sirva de exemplo para todas as cidades, né? E que esse contrato seja firmado não também só em campanhas, né, Gedra? Isso seja algo seja uma política pública permanente, né? Para que realmente... o tal do atalho, né? É o tal do atalho, né? Porque como é fácil, né? Tu dizer para uma pessoa que não recebe 1 hora de terapia, porque nós não temos políticas públicas para oportunizar terapia de graça para quem precisa. Nós não temos, né? Isso a gente não tem. Então, como é fácil dizer, olha, aqui a escola talvez não seja o melhor lugar para ti. Vamos lá naquela escolinha lá vai ser bom, né? Enquanto que, na verdade, não, a gente tem que melhorar o que tem aqui. E a grana que vai para a gente montar uma escola especial, para a gente fazer uma classe especial, por que não pega esse recurso e melhora o que tem, né? E por que não se avança, né, em terapias de ordenamento cerebral para que a criança lá melhore dentro do espectro? Mas, sim, eu acho que se esse decreto ele não for revogado, vai ser a mesma coisa que aconteceu com a PAI Escola em 2018. Não pegou no Brasil, né? E isso aí também não vai pegar, porque a gente não quer mais isso para ninguém, né? A gente entende que
que essa diversidade, e não é só a diversidade da deficiência, porque todos nós somos diferentes um do outro, né? Essa diversidade, ela nos torna mais humanos, né? E faz da gente pessoas melhores. Com certeza, com certeza. Kedra, eu quero te agradecer. Não sei se tu queres falar sobre alguma outra coisa, algum trabalho teu ou alguma outra palestra que a AMA vai proporcionar, enfim, algum outro evento online. Não sei se vocês estão pensando em alguma coisa. E se tu queres também aproveitar a oportunidade, porque essa nossa fala vai ficar gravada, então, no IGTV do Protagonizar. Então, mesmo quem não conseguiu assistir hoje, vai assistir. E fica à vontade, então, para Olha, falar. me comprometo também, né, de uma outra oportunidade, estar aqui um pouquinho, estar de novo com vocês, né, já que hoje a gente não conseguiu Bom, nem perto, né, de fazer o que a gente gostaria, mas eu me comprometo de realmente a gente ver uma outra data e avançar nessa conversa, tá? Mas a Ama Brusca a gente vai fazer agora, provavelmente no dia 12 de dezembro, à noite do sushi, né? A Ama Brusca, a gente depende para manter o que a gente tem de doações, né? Nós hoje não temos nenhum convênio público, seja com o município ou com o estado. Era algo que a gente pretendia fazer esse ano, mas naturalmente diante da Covid-19 não era nem de bom senso, né? Dar continuidade a esse pedido, a esse pleito, né? Eu acho que 2020 a gente teve mesmo que se preocupar com a vida, né? E avançar em termos de leito de UTI, né? E de prevenção. Então, por isso que a Ama Brusque, a gente começou um ano muito firme, muito forte, e seria diferente se não fosse o Covid, né? Em 2021, então, vai ficar para 2021 todo esse projeto de abrir a nossa clínica, né? Nós já estamos buscando convênio junto com a federação. A gente não tem como errar nisso, porque é a única forma de abrir a nossa entidade mesmo para o atendimento da pessoa com autismo. Hoje nós temos no nosso grupo mais de 200 pessoas autistas. Desse grupo, 90% não faz nem uma hora de terapia por semana, né? Quando, na verdade, a gente tem a ciência nos dizendo que os melhores resultados se alcançam a partir de uma intervenção 20 horas semanais, fora a escola, né? Em Brusque, 90% não faz nem uma horinha durante a semana para terapia, e isso é muito grave, né? Isso é algo que me incomoda, que me dói, porque... E é por isso que eu tô aqui, entendeu? Porque, graças a Deus, minimamente eu tenho um plano de saúde, minimamente eu consigo colocar os meus filhos no carro, levar para terapia, mas me incomoda muito o pai e a mãe que sabe que o seu filho tem um potencial de sair do nível severo e moderado, alcançar um leve, mas não tem dinheiro para fazer isso. Isso é muito triste, né? E a gente assumiu a gestão da AMA em 2020, e para continuar a entidade com aqueles encontros, mensagens de pais só dizendo, olha, não, também não era o nosso propósito. A gente quis abrir mesmo e a gente quer trazer uma solução para isso dentro da nossa cidade de Brusque. Então, dia 12 de outubro é nossa noite de sushi, né? Se vocês gostam, não gostam, mas que pelo menos tentem, né, a nos ajudar nesse sentido, que comprem o seu cartãozinho, que experimentem, para dizer, já comi uma vez e tal, né? Mas está sendo assim incrível, é um grupo de empresários, né, que estão se organizando, então vejam, eles nem estão pedindo para a gente que é voluntário, né, eles estão fazendo tudo isso, e a gente então conta com a participação da comunidade, que certamente esse valor vai ser muito bem aplicado, né, para a gente mudar a história do autismo dentro da nossa cidade. O Guedre, e essa noite do sushi, dia 12 de dezembro, o pessoal pode adquirir aonde? Já tem o local? A gente vai provavelmente vender na AMA, né? E talvez que fica ali na Uniaselv, e talvez entre alguma entidade, alguma empresa parceira, mas tudo isso vai ser divulgado. E o sushi ele vai ocorrer no modo de drive-thru ali no Schmidt, no Santos Dumont. Lá no Santos Dumont. Então é só chegar com o carro, né? Já tem um cartãozinho, é só chegar com o carro, pegar o seu, tudo com segurança, né? E aí a drive-thru vai ter que comer em casa por conta da pandemia mesmo, né? Mas esse ano a gente não conseguiu fazer o pedágio, então a Ama Brusca ela só abriu a sua sede, a gente está trabalhando com uma psicóloga,
e com uma psicopedagoga registradas, não, elas são prestadoras de serviços, mas remuneradas a partir de um pedágio que a gente fez em 2019, com um valor que a gente conseguiu de 35 mil. Né? Então, a noite do sushi, ela vem para que a gente consiga minimamente dar sequência, pelo menos ao que a gente já conseguiu caminhar, né, em 2020 para 2021, levando em consideração que a gente está fazendo esse convênio com a Fundação Catarinense de Educação Especial, que a gente já firmou o termo de compromisso com os candidatos para a gente estar buscando algum convênio público também, né, de terapia aqui para a cidade. Enfim, a AMA, a gente está precisando muito, a gente está com um grupo incrível de voluntários, né, a gente precisa fazer algo. Brusque precisa encontrar o seu caminho de estimulação da pessoa com autismo, sabe? É urgente, porque vai crescer muito o número, né? Daqui a alguns anos mesmo, vai ser até 1 para 1, né? E a gente precisa sim começar a construir um caminho, né, de estimulação à pessoa com autismo e que seja para todos. Para todos. Então, pessoal, não esqueçam, dia 12 de dezembro, a Noite do Sushi, vamos colaborar com a AMA de Brusque, quem for de Brusque região, né? Então, fiquem ligados na rede social da Guédria, Guédria Baron, né? No Instagram é Baron, no Facebook é Mota. No Instagram é Baron e no Facebook é Mota, mas o início é Guédria. Ou mesmo nas redes sociais da AMA, né? AMA Brusque. Então, vamos ficar ligados para a gente poder participar e contribuir também com esse movimento muito bacana que a AMA faz aqui na nossa cidade e extremamente importante. E que isso sirva de exemplo para outras cidades, né, que isso se expanda. Guédria, muito obrigada pela tua participação. Vamos sim retomar a nossa conversa num outro momento para que tu consiga avançar em outros pontos, né, que são muitos, a gente sabe, né, sobre o autismo, que é um tema que a gente precisa, assim, estar sempre trazendo à tona para que todos nós que somos de educação ou não, né, mas que a sociedade como um todo esteja cada vez mais informado sobre, para que a gente avance, como tu diz, nesse caminho, né, e possa ajudar as nossas crianças como um todo, né, a nossa educação. Eu que agradeço a oportunidade, né, agradeço de coração assim, a nossa conversa, peço desculpas aos problemas técnicos aqui, mas fico sempre à disposição, tá? Para o que for necessário, né? E coloco também a AMA Brusque à disposição. E muito obrigada pela oportunidade, por esse carinho, por esse cuidado à pessoa com deficiência. Obrigada. Obrigada, pessoal, a todos que participaram com a gente. Um beijo e até sexta que vem às 9 horas com a Lidiane, que vai também trazer um tema sobre o desenho que eu já comentei com vocês. E fiquem atentos, então, como eu disse, à rede social da Guédria e da AMA Brusque, tá bom? Um grande beijo. Tchau, gente. Tchau. Final de semana. Obrigada, igualmente.